A gente recebe hoje a ministra Damares aqui no programa. Vem a ministra. Cadê a senhora? Eita, que finalmente chegou o dia. Cortou os cabelos? Sim. Bom Fiquei dia. bonita? Ficou, tá ótima. Bom dia, Olga. Bom dia, obrigada por ter vindo. É uma alegria estar com você. Bom dia. Prazer. Tudo bem, André? Vamos sentar? Vamos Sente sim. aqui, ministra, por favor. A ministra, aliás, veio direto do aeroporto pra cá, né? Direto. Fez bom voo? Bom voo, um voo rápido, muito sono. Sono, por que sono? Tem dormido pouco? Temos dormido pouco, né, doutor? Muitos assuntos para tratar. Né? São Verdade. muitos os nossos desafios, estamos dormindo pouco. O ministério tem tirado-lhe o sono. O que está acontecendo no Brasil hoje está nos tirando do sono. O que, por exemplo? Me enumere algumas coisas. O suicídio e a automutilação de crianças e adolescentes. Desde que nós começamos a tocar no assunto e falar de uma forma aberta, os nossos telefones não param, as imagens não param de chegar. Doutor André é um... Você é psiquiatra, né, André? Sou psiquiatra da infância e adolescência. Trato especificamente desse tema nesse público. Aliás, saiu uma matéria até outro dia de que o índice de suicídios no mundo caiu e no Brasil aumentou 24%. Especialmente Isso é entre assustador. adolescentes. E também o Rio Grande do Sul não sabia desse dado. No Rio Grande do Sul é o maior índice que nós temos de mutilação, de suicídio, enfim, de adolescentes. O Rio Grande do Sul tem um histórico, né, E por de quê? causas de Já se detectou por quê? Vários estudos tentando mostrar, né, o porquê da incidência maior. Questões culturais, questões da própria agricultura particular lá, mas como o suicídio é multifatorial, a gente não tem um fator específico, né, para justificar. Esse é o nosso problema também, né, ministra? A gente não tem dados. O Brasil sempre teve esse problema, não é de agora, é de sempre. Estatisticamente, a gente não tem dados concretos. Nós temos uma cidade no interior de Santa Catarina que agora foi proibido vender corda na cidade. Uma cidade pequena, por conta do número de enforcamento. Então, na cidade não se vende corda. Mas e resolve não vender corda? Ele pode pegar um cinto, sei lá. Não resolve, mas é tamanho desespero dos vereadores e do prefeito que iriam tomar uma iniciativa. E quando você fala assim, quantos são? Onde eles estão? Qual é a maior incidência? Em que lugar do país? Aí vem agora uma novidade no Brasil, uma nova lei que foi sancionada há 2 semanas atrás, para a gente conhecer esse universo. Porque no Brasil só era obrigatório a notificação do suicídio, mas a tentativa do suicídio e a automutilação não eram notificadas. Então, a gente não tem ideia de quantas pessoas estão, de fato, se automutilando, quantos estão tentando suicídio. E eu acredito que com a nova lei agora e as notificações obrigatórias, eu creio que a gente vai se surpreender com os dados que estão chegando. A partir do momento que você tem uma notificação, você tem um dado real, né? Isso, você tem o conhecimento do que você precisa fazer para poder minimizar o impacto disso. Fazer a prevenção e promoção de saúde, principalmente. O seu ministério lançou agora a campanha com a Luísa Brunet, Acolha a Vida. Acolha a Vida. Vamos rodar o VTzinho, por gentileza, Denis? Vamos colocar no ar? Vamos lá. É uma campanha justamente para alertar todo mundo, né? Filho como eu, é responsável por cuidar de alguém, tem sempre a mesma preocupação. Se estão bem na escola, se estão bem alimentados, se estão se vestindo bem e se estão bem com os amigos. Mas pouca gente pode perceber que atrás de uma rotina aparentemente normal pode haver um profundo sofrimento. E esse sofrimento, essa dor, é capaz de levar a pessoa a cometer violência contra o seu próprio corpo. E até mesmo, por fim, a sua própria vida. Se você conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, não agrida, não se omita. Ela não está fazendo isso para chamar a atenção. Acolha essa pessoa com amor e com carinho. Depois encaminhe aos profissionais de saúde mental. Não demore, pois a pessoa que você ama pode estar em perigo. Abrace, envolva, acolha a vida. Muito bem, um beijo aí para Luísa Brunet, como sempre, maravilhosa. E ela diz uma frase muito importante ali, Olga, que as pessoas que estão se cortando não querem se aparecer. E aqui eu queria dar um recado para os pais. Os pais, quando observam que uma criança está se cortando, e eu falo criança, Olga, porque nós já temos incidência de crianças de 5, 6 anos se cortando no Brasil. Sim. E já temos registro de suicídio de 6 anos de idade. Então, quando os pais observam que elas estão se cortando, a primeira coisa, está querendo chamar atenção. E vem aí a bronca, vem o castigo, e
o que ela fala, eles não estão chamando atenção, eles estão mesmo em profundo sofrimento. E é isso que a gente está querendo conversar com o Brasil, conversar com os pais. Os nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens estão de fato em profundo sofrimento. Imagina, uma criança tem medo de injeção. E como é que ela se corta? E aí se cortam profundamente e a maioria não quer se matar. É o que nós chamamos, né, doutor, de automutilação não suicida. Agora, a senhora como ministra da Família, né, a senhora sabe, vocês sabem, no nosso ministério, que nós temos um problema sério. A mulher está aí, provendo o lar, trabalhando. Esses filhos ficam muitas vezes sozinhos. Os pais saem para trabalhar, os filhos estão, aliás, já foram para a escola, volta para casa, às vezes os filhos estão dormindo. E nós sentimos uma necessidade urgente de diálogo, de olho no olho, de se conversar. Por outro lado, nós temos a escola que precisaria ter psicopedagogos, pedagogos, enfim, psicólogos, para ouvir essa criança. Eu não sou especialista no assunto, ministra, mas a gente está ouvindo um grito de socorro. Sim. Dessas crianças e desses adolescentes. O que fazer para resolver? Olha, Olga, agora que o poder público vem de fato com iniciativas para estar em parceria com a família acolhendo, porque é muito simplista a gente dizer que a culpa é da família. Imagine um pai que perde um filho de 11 anos, uma mãe. Nós temos ocorrência de criança de 10 anos. Tem uma colega nossa da Câmara que chegou em casa para almoçar, o seu filho de 11 anos estava enforcado na geladeira. Imagina culpar essa mãe. A culpa não resolve nada. Não, imagina, ela já está sofrendo demais. Então agora o poder público vem para fazer a parceria com a família. E acreditamos que a escola é um espaço. A escola é um ambiente que a gente pode estar prevenindo e acolhendo essas crianças. Então, a campanha começa falando sobre o tema, mas agora nós estamos fazendo parceria com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Mas o professor ele está habilitado a falar sobre isso? Quem vai falar sobre isso, ministra? Na escola, na sala de aula? O André. Pois é, a ideia é que os professores recebam treinamento adequado, saibam lidar com a situação e saibam fazer os encaminhamentos pertinentes. A gente tem visto uma demanda cada vez maior das escolas de como abordar o tema, de como lidar com a situação, e muitas vezes eles ficam, de fato, né, sem ter um norte, sem ter como fazer da melhor maneira e da maneira mais correta possível. Então, dentro dessa campanha, vai ter uma atenção especial voltada para os profissionais da área da educação. Mas isso vai demandar também de tempo até eles se prepararem? Sim. Ou é algo que vocês vão fazer já, urgente, já nós já estão fazendo? vamos começar, mas até a gente alcançar esse universo enorme, um número muito grande, isso vai demorar. Mas nós estamos agora com uma iniciativa interessante. Nós vamos para a faculdade que está formando o educador. E a gente já está começando agora, nos próximos dias. 75% dos professores que vão para o mercado de trabalho, eles são formados em faculdades e universidades particulares no Brasil. Então, nós fizemos a semana passada a assinatura de um termo de parceria com a Associação Nacional das Universidades Particulares, onde os seus alunos que vão para a escola serem professores já começarão a ser treinados e preparados. Então, já é um início bem bacana. Mas vamos acompanhar e vamos estar treinando também os professores que já estão na ativa. O MEC vem aí com algumas iniciativas, o Ministério da Saúde também. Esse treinamento vai ser dado por profissionais da área da saúde mental, porque nós precisamos, de fato, dizer para o professor como abordar, como acolher, como identificar e o que fazer. E o que fazer aqui a gente já pode até falar. Identificou, buscar imediatamente a assistência médica. Imediatamente. Diante de todo o quadro que a gente está vivendo, né, o suicídio, a depressão terrível, a automutilação, nós estamos doentes mentalmente, ministra? O que está acontecendo conosco? Eu vou falar dessa geração. Essa geração, ela não está sabendo lidar com seus conflitos. E o doutor André pode falar com mais propriedade. Os adolescentes não estão sabendo lidar com seus próprios conflitos.
Alguns falam que é a geração que está se vitimizando. Nós temos alguns indicadores. Por exemplo, eles estão muito conectados no mundo online, mas não estão conectados aqui. A relação interpessoal, ela tem sido negligenciada. Não estão sabendo lidar. E quando o conflito de fato chega, esses meninos estão sabendo lidar. Um dos motivos que os meninos se suicidam, se cortam, é o bullying. Não estão sabendo lidar com essas dores. E a escola também, por um outro lado, não está preparada. É um fenômeno, Olga, mundial. Isso não é uma coisa só no Brasil. No Brasil, os especialistas apontam que nós estamos com em torno de 14 milhões de jovens e adolescentes se cortando. É muito! Eu quero dizer para você, esse número é absurdo. Imagina, Olga, se tivesse um terremoto no Brasil e 5 mil pessoas ficassem feridas. Viriam pessoas do mundo inteiro para cuidar. Viriam cachorro, viria bombeiros do mundo inteiro para cuidar de 5 mil pessoas. Nós temos 14 milhões de jovens e adolescentes. Essa é uma estimativa e é possível que seja bem maior agora com a notificação compulsória. Então, imagine, é uma geração inteira que está machucada. E por quê? Por que eles se cortam? Eles sempre falam dor na alma. Eles se falam, estamos em profundo sofrimento. E aí vem algumas motivações. O bullying, o abuso sexual, a ausência familiar. São inúmeros os motivos que levam uma criança a se cortar e a se suicidar. Aliás, também. quando se fala de violência familiar, a gente não pode esquecer que essa violência começa dentro de casa, né? Isso é contra a criança, o adolescente, contra a mulher. Os casos começam dentro da família. Então, a família está doente, ministra? Está. E aí, quando a gente fala de violência, eu vou pular para uma outra violência, que é o abuso sexual. Quando a gente chega no abuso sexual, a gente se assusta que mais de 65% dos casos de violência sexual acontece dentro de casa. É o pai, é o irmão, é o primo, padrasto, é o padrasto, tio, avô, tá? A senhora é favorável à castração química em casos de... Não resolve, Olga. Não? Nós já temos algumas propostas lá no Senado e na Câmara caminhando, mas não resolve. Por quê? A pessoa que comete a violência contra a criança, a castração química, ela vai tocar num único órgão. Mas ele tem a mão, ele tem o pau, ele tem a madeira, ele tem garrafa. Nós temos crianças que estão sendo abusadas com garrafa no Brasil. Então, a castração química não é a solução. É um caminho, mas não é a solução. E nós vamos ter que trabalhar uma geração inteira. Olga, com relação à violência sexual, a ciência fala que em torno de 50% das crianças abusadas serão abusadores. Poderão ser abusadores. Então, é um ciclo. O abusado vira abusador. O abusado vira abusador. Não termina nunca. Nós vamos ter que... Uma geração vai ter que se levantar, Olga, e dizer basta. Nós vamos ter que nos levantar como sociedade, como as religiões, as escolas. Todo mundo vai ter que vir para esse debate. Basta. Nós vamos ter que interromper uma geração, um abuso. Com certeza nós teremos menos abusadores. Mas são inúmeros os desafios. E assim, essa violência, o abuso, leva a outra violência, que é a automutilação, leva a outra violência, que é o suicídio. E aí um abismo puxa outro. A família está precisando fazer uma releitura. E aí a gente vem nesse momento com a proposta do Ministério da Família. Pela primeira vez, o Brasil tem um Ministério da Família. Em virtude da tamanha necessidade que nós vamos ter, estamos sentindo de investir em família e no fortalecimento dos laços. Doutora André, quando a ministra fala que, né, dessa junção de esforços, né, escola, enfim, o governo, fazer essa mudança, a gente sabe que uma mudança não se faz em um governo, de repente, em 4 anos não se faz uma mudança dessas, né? É uma geração toda. Por onde que a gente começa isso? Porque aqui, ministra, ainda, antes que o doutor André responda, nós temos o caso da violência contra a mulher. Quando a gente fala família, a gente fala mãe, mulher, o pai, os filhos. É um absurdo o que está acontecendo. De assustar. A gente tem dados, né, que são uma mulher assassinada a cada 2 horas, um estupro a cada 11 minutos. É uma coisa absurda. Todo dia você abre sites, pega jornal, ouve rádio, TV. É mulher sendo morta, espancada. Temos a terceira melhor lei de proteção da mulher do mundo. Mas ainda acontece muita demais. violência, demais. O que a senhora pensa em fazer com relação a este assunto? Diretamente agora com a mulher. O que fazer para cessar isso, para diminuir esses índices? Olga, e nós vamos nos assustar agora com mais números, porque
Esse governo está buscando as excluídas, as invisíveis. Nós vamos trabalhar com a mulher ribeirinha, com a mulher cigana, a mulher quilombola, a mulher da floresta. Lá não tem a notificação. Lá não tem uma delegacia da mulher. Então, agora que nós estamos buscando essas mulheres, estamos indo ao encontro delas, nós estamos nos surpreendendo. E aí, nós vamos dizer para você, a violência contra a mulher, ela é muito maior do que você possa imaginar. É muito maior do que está notificado. E aí nós estamos, eu confesso para você, Olga, como ministra, eu falo para você que às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, o que fazer? Nos assusta o tamanho da violência contra a mulher. É por conta da educação desse homem que continua machista, forte? Aliás, quero lhe fazer uma pergunta. Outro dia a senhora disse o seguinte, que as mulheres precisam ser submissas. E isso me preocupou um pouco. O que a senhora quis dizer com isso? Olha, Olga, as pessoas estão sempre perguntando sobre isso, porque foi uma fala minha dentro da igreja. No conceito cristão, a mulher tem que ser submissa aos cuidados do marido e o marido tem que protegê-la ao ponto de dar sua vida pela mulher. É aquilo que é o cuidado cristão. O marido tem que proteger a mulher com a sua vida. Mas ele não está protegendo, ministra, ele está matando, ele está espancando. Aí, nesse momento, então, pegaram só essa minha fala e não pegaram o complemento quando eu disse, e aí, homens? Cadê os ensinamentos de Cristo? Cadê o ensinamento bíblico? Vocês têm que proteger as mulheres com as suas próprias vidas, protegê-las, cuidar, de todas as formas. Inclusive, Olga, há uma violência que eu tenho lidado muito e que as pessoas não falam, que é a violência psicológica. Nós temos mulheres amarguradas dentro de casa que nunca levaram um tapa, mas estão amarguradas. E a amargura é muito ruim. Está levando muito a depressão também, né? Muita depressão. Então, a violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela também é um motivo de suicídio. Inclusive, o doutor tem números aí que o suicídio entre mulheres tem crescido muito. E entre meninas, porque, Olga, a violência contra a mulher hoje, ela tem uma outra dinâmica. Namorados abusivos, namorados agressores, batendo cada vez mais cedo em namoradas. Nós temos ocorrência de meninas de 13 anos apanhando de namorado de 15 anos. Então, nós estamos realmente diante de um quadro muito preocupante. O Brasil, Olga, eu acho que nós vamos ter que esquecer as nossas diferenças partidárias, ideológicas, religiosas. E nós vamos ter que fazer um pacto nessa nação pela família, pela mulher, pela criança. Nós vamos ter que vir todo mundo junto. Gente, olha, vamos parar 3 anos, 4 anos, vamos parar as nossas diferenças e vamos ver o que a gente pode fazer. Possível? Acredito que sim. Acredito que sim. Países já deram o pontapé inicial nessa direção. Nós já temos experiências em outros lugares do mundo em que todo mundo está se unindo e fazendo um pacto. Do jeito que está, Olga, não pode continuar. Do jeito que está, nós estamos indo para um caos. Eu vou te contar uma coisa que poucas pessoas não falam e não gostam muito quando eu falo publicamente. Nós descobrimos agora um fenômeno absurdo que é o abuso de bebês. O que é abuso de bebês? Eu vou falar claramente. A nenê mais jovem que eu tinha visto numa CPI lá na Câmara em 2010 sendo abusada tinha 29 dias. Aí, o ano passado, encerrou uma CPI no Senado, que o doutor, inclusive, acompanhou essa CPI. Eu vi uma menininha de 22 dias sendo abusada. Aí, eu fui recentemente dar uma palestra em Curitiba, eu estava no auditório, uma polícia militar levantou e disse, doutora, eu bati seu recorde, porque ontem nós internamos uma nenê de 8 dias. Esse fenômeno, ele está nos assustando. Peraí. Ele é silencioso. Ele existe e ninguém fala. E nós prendemos um médico em Manaus que estava num motel com uma bebê de 7 meses. Nós prendemos um pedófilo que ele tinha no celular dele 56 vídeos de estupro diferente de bebês diferentes. O que fazer? O que fazer com esse homem? Olha, Olga, a repressão está aí. A repressão está aí. Nós vamos ter que trabalhar fortemente na repressão. Nós já temos, inclusive, mandando para o Congresso Nacional modificação na legislação. Nós vamos ter que trabalhar uma legislação mais forte. Nós vamos ter que manter essa pessoa presa, mas nós vamos ter que trabalhar na prevenção também. Em algumas cidades do Brasil, está se fazendo grupos de homens agressores, né? Agressores e até pedófilos, sim, com psicólogos, psiquiatras. O que você acha disso, André?
Eu acho que a gente precisa lidar com essas pessoas. Essas pessoas precisam Conversar com essas pessoas. tentar entender e tentar minimizar o impacto disso. Mas são pessoas que vão passar pelo crivo da legislação, da lei e sofrer as punições pertinentes. Mas você também tem que dar oportunidade para essas pessoas se repensarem, se redefinirem, né? Cada caso é um caso. Tem que se encher de esperança todo dia para tentar conseguir enxergar uma luz, abrir um caminho. O que o doutor André falou é muito sério. Quase 50% das mulheres voltam para o marido agressor. E detalhe, aquela que não volta, esse homem vai constituir outra família. Muitos se arrependem, inclusive, de denunciar esse homem. E vai continuar agredindo a outra família. O agressor precisa também ser trabalhado, Olga. Nós vamos ter que começar a pensar, como o doutor André falou, como mudar esse agressor, como trabalhar esse agressor, porque ele vai continuar agredindo, vai constituir novas famílias. Ministra Damares, vindo ao nosso programa hoje com o doutor André, que é psiquiatra. Estamos aqui falando sobre a campanha Acolha a Vida. Por conta de suicídio, automutilação, essa tragédia que a gente está vivendo. Ministra, além dessa campanha, que é recente, foi lançada agora, o que mais nós podemos esperar do seu ministério? Veja só, você passou agora sobre o primeiro emprego, o emprego. Nós entendemos que a ocupação para o adolescente, para o jovem, pode ser um caminho para tirá-lo da depressão, da tristeza, das drogas, tá? E aí a gente vai estar trazendo agora uma novidade para o Brasil. O programa Menor Aprendiz, ele vai ser melhorado no Brasil. Como que vai ser feito? Tá? Nós estamos, é muito burocrático a contratação de um menor aprendiz. Nós estamos apresentando para o Congresso Nacional uma modificação na legislação para que seja mais fácil o menor aprendiz falar diretamente com o empresário, diretamente com o empregador. Hoje ele tem que passar por uma instituição, ser treinado. Esse intermediário, às vezes... Quem vai fazer a seleção será o empresário, então? Nós vamos trabalhar para que o empresário tenha na sua própria empresa um departamento pessoal, que possa estar conduzindo. Nós temos hoje em torno de 400 mil menores aprendizes no mercado. Podemos chegar a 5 milhões. E podemos estar conversando com mais empresários para poder estar abraçando mais menores aprendizes. Nós entendemos que a ocupação, ela pode ajudar muito a melhorar esse quadro no Brasil. Isso deve entrar em vigor até o final do ano a gente quer fazer isso de imediato. Nós precisamos correr no Congresso Nacional. O Congresso Nacional está muito aberto. Esses temas, Olga, a gente pode contar muito com o Congresso Nacional. Veja só, a lei que foi sancionada agora, nós aprovamos na Câmara em 48 dias e no Senado em 24 horas. Isso é recorde. Porque está todo mundo muito preocupado, porque as ocorrências estão dentro do Congresso Nacional. Nós temos deputados vários que tentaram suicídios, nós temos parlamentares com filhos se automutilando, então é uma necessidade de todos nós. Então o Congresso Nacional tem um olhar muito especial para todas essas iniciativas. Tá certo. Ministra, está feliz como ministra? A vida está melhor assim ou antes? Não está melhor não. Não está melhor? Não está não. São muitos os desafios. Veja só, Olga, são 8 pastas, da criança ao idoso. E aí a gente começa a se encontrar com realidades que a gente não tinha noção. Por exemplo, a violência contra idoso. E nós vamos ter que um dia, quem sabe, vir aqui com o nosso secretário nacional da pessoa idosa para você entender o que está acontecendo no Brasil. Nós recebemos imagens, Olga, de idosos no Brasil amarrados em chiqueiros no fundo do quintal. Sem dúvida, duas pontas, a criança e o idoso. Sim. Precisa realmente de um olhar especial. Precisa. E as portas estão abertas, naturalmente. A senhora, nós marcamos com a assessoria, um beijo para a Thaís, aliás, para o Carlos Moraes, lá em Brasília, né, os queridos. 10 minutos com a ministra, porque ela está a agenda está cheia. A senhora daqui vai... Eu vou a Suzano, nós vamos começar esse programa com as escolas, do enfrentamento ao suicídio, à automutilação, em Suzano. Por todo um referencial que aconteceu, né? Então, nós vamos trabalhar a educação emocional lá em Suzano. Estamos indo para lá para conversar com o prefeito sobre isso e já lançar em Suzano essa grande campanha. Obrigada por ter vindo. Foi uma alegria. Ficamos aqui mais de 30 minutos. Agora uma pergunta para a gente fechar, ministra. É verdade que a senhora vai embora no final do ano? Não. Mas saiu nenhum. na imprensa. Foi a senhora só fica até o final do ano. Não, foi um mal entendido. Eu disse que eu ficaria até quando a minha saúde aguentasse. Mas pelo que eu estou vendo, saúde? eu acho que aguento mais uns 100 anos no governo. Aguenta 100 anos? Dá para aguentar 100 bem anos. De saúde, então. Animada, acreditando que podemos fazer muitas mudanças. E isso nos motiva muito, isso nos faz ficar bem.
É, quando a gente consegue realizar. Bom, estamos aqui, esse estúdio aqui está sempre aberto, aí a nossa equipe, venha quando precisar para a gente falar de assuntos da família, da mulher, do idoso, da criança. Doutor André, prazer, muito obrigada, ministra, boa viagem de volta. Foi uma alegria. Boa reunião em Suzano, precisando estamos aqui. Obrigada, Olga, obrigada. Muitíssimo obrigada.